Mostra ali que nós estamos na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, onde nós temos os discentes mais preparados na área do direito em Brasília, que parece não estar querendo dar muito posicionamento sobre. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir ali, mas parece que o CA deles está bombando ali. De bagunça e diversão, mas opinião jurídica a gente não está encontrando muito. Então, vamos entrar lá e ver como é que vai ser, né? Se o pessoal quer dar uma posiçãozinha sobre, vamos ver? Aqui é a nossa entrada, vamos lá, né? Meio vazio, né? Parece. Vamos até ali para ver? Boa tarde, irmão. Tudo bem? Eu posso te fazer uma perguntinha rápida? Tá atrasado? Oi, moça. Boa tarde. Eu posso te fazer uma perguntinha rápida? Pode ser. Você viu que o Deltan Dallagnol, deputado federal, teve seu mandato cassado ontem pelo TSE? Não vi. Teve essa decisão aí. Você acha mais ou menos o que dela, com base no que eu vou te falar aqui mais ou menos? Tem a lei da ficha limpa, né, que a gente sabe que busca evitar casos de corrupção e tal. Aí lá na linha Q do inciso 1 do artigo 1º diz basicamente que membros do Ministério Público que buscam ali a exoneração para tentar se blindar ali de uma possível punição por processo administrativo disciplinar não podem ter sua candidatura aceita e tal. E com base nisso o TSE decidiu cassar ele. Só que ele não responde a nenhum processo administrativo disciplinar. Tinham algumas sindicâncias que a gente sabe que são atos preparatórios e tal. Com base nisso, você acha que parece estar de acordo com a legalidade essa decisão? Não, se você disse que ele não responde nenhum processo administrativo. São só sindicâncias. Então. Não está de acordo, né? Obrigado pela sua opinião, viu? Até mais. Oi, pessoal, boa tarde. Posso fazer uma perguntinha rápida? Não sei se você viu, mas ontem o deputado federal Deltan Dallagnol teve um mandato cassado pelo TSE lá. Você viu? Nem cheguei a ver. Foi mais ou menos assim, só para contextualizar, com base na lei da ficha limpa ali, que prevê na linha Q do inciso 1 do artigo 1º, que um membro do Ministério Público que responda à PAD ali, processo administrativo disciplinar, e busque se candidatar eleitoralmente, não tem o registro da candidatura ali deferido e tal. E aí acabou que o TRE lá do Paraná, onde ele concedeu ali, deferiu o registro da candidatura dele, só que aí o TSE agora ele já é deputado, tomou posse, resolveu cassar. Mas ele não responde a nenhum PAD, nenhum processo administrativo disciplinar. Tem só sindicância e tal, que a gente sabe que são atos preparatórios. Com base nisso, você acha que parece estar de acordo com a legalidade? Eu não sei, né? Se ele, assim, TSE, Tribunal Superior, decidindo agora, a gente fica meio na dúvida, né? Se foi certo ele antes de ter sido eleito e tudo mais, mas... A gente tem uma decisão inicial ali do TRE, lá do Paraná, deferindo o registro da candidatura. Então, a princípio, isso tudo é com base em jurisprudência do próprio TSE. A gente sabe que a jurisprudência dos tribunais superiores tem que ser seguidas ali pelas instâncias inferiores, né? Então, atendendo a isso, o Tribunal do Paraná resolveu deferir o registro da candidatura. E agora que ele já é deputado e está fazendo uma oposição ao que o sistema parece não gostar muito, resolveram cassar ele com base em algo que parece estar em sentido contrário ao que a própria lei diz, que eu te falei agora aqui. Não é um pouco estranho, no mínimo? Bem estranho, né? Na verdade, se o tribunal decidiu, né? Não sei muito o que dizer, na verdade. É isso. Complicado, né? Obrigado pela sua opinião, viu? Obrigada. Até mais. Oi, irmão, posso te fazer uma perguntinha rápida? Você viu que o Deltan Dallagnol teve um mandato cassado ontem, hein? Quem? Deltan Dallagnol, deputado federal. Aquele cara que foi o chefe da força-tarefa da Lava Jato, promotor público. Ele é deputado federal e foi cassado? Ele era procurador da República, membro do MPF. E agora foi eleito deputado federal com mais de 340 mil votos, e aí teve um mandato cassado pelo TSE lá com base em uma decisão assim que vai contra o que a lei da ficha limpa, na qual eles se basearam, prevê. Eu vi no grupo de informes, mas eu estava muito ocupado, eu não parei para ler. Você estuda direito aqui? No grupo de informes da FD, mas eu não parei para ler porque eu tinha aula. Entendi. Só para te contextualizar rapidão assim, tem um dispositivo lá nessa lei da ficha limpa, que é a linha Q do inciso 1 do artigo 1º, que fala que membros do Ministério Público que buscam exoneração para se candidatar politicamente e que estejam respondendo a processo administrativo disciplinar não podem ter o registro da candidatura deferido.
Só que ele não responde a nenhum PAD e o TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, da onde ele é, deferiu esse registro de candidatura, justamente porque ele não feria em nada esse dispositivo. E agora o TSE, que tem lá os inimigos políticos dele, já que ele foi um membro importante da Lava Jato, assim, decidiu, contra essa disposição legal, baseado nela, caçar o mandato dele. Não parece ilegal? Tem que ver se não teve nenhum vício formal quando ele foi fazer a candidatura no estado dele. Mas se o TRE, que é o tribunal responsável por fazer esse deferimento ou indeferimento do registro da candidatura, decidiu por deferir, não parece estar legal essa decisão inicial e essa de agora está ilegal? Parece que a competência era regional. Pois é. É porque eu não parei para ler de fato, eu não vi os argumentos, entendeu? Então é difícil de opinar. Mas com base assim nessas informações que eu te dei. Com base nessas informações eu acho que parece ilegal por ter competência regional. Tá bom? Obrigado pela sua opinião, viu? Nada. Até mais. Ô, irmãozão, posso te fazer uma perguntinha rápida? Pode. Você viu que ontem o deputado federal Deltan Dallagnol teve o seu mandato cassado pelo TSE? Qual que é a sua opinião sobre? Eu não li o acórdão. Ali basicamente é com base na linha aqui, só para te explicar rapidão, do inciso 1 do artigo 1º da Lei da Ficha Limpa, que diz que membros do Ministério Público e do Judiciário que estão respondendo a PAD, processo administrativo disciplinar, não podem ter o registro da candidatura para concorrer politicamente deferidos. Só que aí, como ele não responde a nenhum PAD, não respondia na época, o TRE, que é o tribunal responsável lá do Paraná por deferir ou indeferir esse registro da candidatura, deferiu. Tava legal. Aí hoje, agora... Eu vi que era pela suspeita, né? Eu não sei se é verdade, mas foi o que eu li assim por alto. Que ele iria responder a processo... Tinham sindicâncias, que são atos preparatórios. Exato, ele iria responder, aí para fugir, isso foi o que eu li, para fugir desses atos disciplinatórios, enfim, ele se candidatou e foi eleito. Aí foi com base nessa presunção, né? Mas eu vi que foi unânime a decisão do TSE, mas eu não li mesmo qual foi a matéria dela, questão material. Ele pediu para o CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, que faz toda essa apuração disciplinar dos membros do Ministério Público, como ele era à época, ele pediu uma certidão para poder se candidatar, de que ele não respondia a nenhum processo administrativo disciplinar. Foi concedido a ele porque, de fato, ele não respondia. Ele respondeu no passado, foi penalizado, transitou em julgado, já era, né? Aí tinham sindicâncias, que são os atos preparatórios. Você é estudante de direito aqui, né? Você sabe que atos preparatórios a gente não pune só em casos taxativos que a lei preveja como tal. Mas, em regra, no direito a gente não aceita esse tipo de coisa. E lá é muito claro a tipificação. Vai se indeferir esse registro de candidatura quando o camarada responder a processo administrativo disciplinar, não sindicância. Tipo, não parece legal uma decisão que considera extensivamente, para além do que a própria tipificação prevê? Ele tá... Só uma dúvida, essa questão da ficha limpa. É quando ele estiver só respondendo, né? Não precisa ser... Não. Ele estiver respondendo. No processo de... Sim, mas ele tem que estar de forma assim taxativa e clara respondendo a PAD, processo administrativo disciplinar. Não tem uma relativização. Tem que estar em curso o processo. Sim. Tá. Enfim, você quer saber o que eu acho disso? O que você acha disso enquanto estudante de direito, assim, com base nessas informações? Eu não posso emitir uma opinião com base só no que você está me falando, porque eu tenho que ler o acórdão. Eu posso te mostrar por alto aqui que é o que você precisa para estar inteirado e com base no que a gente entende do direito, dar uma opinião sobre. É ler só para você ver todos os votos. Sim. Porque também, assim, foi uma decisão unânime, né? Essa é a linha que é aqui. Não, então... Você pode ler aqui. É basicamente o que eu te falei agora. Não, então, essa questão aqui, você me falou, você acredito pode na lei. Aí que a lei 64 de 90, que é a lei da ficha limpa. Não, a lei, então tudo bem, eu tô falando do voto em si. Aqui é o voto em si, ó. Então, aí tem que aqui a gente vai olhar, é uma decisão longa aqui, de 37 páginas, mas que a gente tem aqui no início já tratando de forma muito clara, que é com base aqui no artigo 1º, a linha Q, aqui, ó. Não, então, tem que ver pra você ver certinho, toda a votação. Tá vendo o item 4? Artigo 1º, tudo bem, essa questão não, é só pra te mostrar. Nessa lei, a lei fala isso, eu sei, mas eu tô falando que tem que ler a fundamentação. Aí isso não tem como... Mas assim, o argumento principal legal é esse, que a gente conversou sobre, que ele é taxativo. Eu vou te mostrar aqui na própria lei que ele não dá abertura para considerar sindicância. Olha aqui, ó.
que tenham pedido a cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar, que é o PAD. Não é uma sindicância, não é qualquer coisa para além do próprio PAD. Então ele não está respondendo a nenhum PAD. Quando a gente tem uma decisão fundamentada nisso, cassando o mandato de um cara que foi eleito por mais de 340 mil pessoas, ela não está ilegal com base nesse próprio dispositivo aqui? Eu vou ler a fundamentação. Mas a princípio não parece estar. Porque assim, é você, a sua palavra contra a de 12 ministros, entendeu? E de toda uma comunidade jurídica, tem a parcela que está de acordo com o TSE, mas tem outra parcela que está totalmente contra isso. Eu cheguei em casa ontem 11h30 da noite, eu vi o que saiu nas redes sociais, eu dei uma lida rápida, eu não li ainda opinião de jurista nem nada, estou aqui o dia todo. Sim. Eu não tenho como saber, ter uma opinião formada sobre a opinião dos juristas e etc. Sim. Mas aí que você fala, é isso, aí é você... Sua opinião. Te mostrando que a lei diz e a decisão diz. Exato. Você está fundamentando nessa lei opinião contrária. Aí é sua opinião contrária contra a de 12 ministros. Ninguém é imparcial, né? Imparcialidade não existe. Todo juiz, todo magistrado tem parcialidade. Mas não deveria ter. Né? Não, mas é impossível não ter. O princípio da administração pública é a impessoalidade, mas né? Principalmente para o judiciário. Não estou justificando não, calma. Todos são imparciais, ou todos são parciais. Mas para você conseguir averiguar essa parcialidade, você precisa fazer um trabalho, ver todos os votos dele, ver, por exemplo, um exemplo aqui, são pessoas negras, pessoas brancas, sei lá, um juiz penal. Ele vota de que forma? Ele dá penas mais brandas para um, para outro? Então tem que fazer todo um estudo. Não dá para falar assim, sua imparcialidade pretendendo para esse lado ou para outro de uma forma assim temerária, entendeu? Eu acho que por isso eu concordo, mas esse é o complemento. O ponto base é a legalidade. Exato. Eu não estudei, não parei para olhar isso. Então não tem como eu ter entendeu? Afirmar alguma coisa. Mas a gente acabou de ler o artigo e o item 4 da decisão que fundamenta toda a decisão. E 7 ministros acabaram de ler o artigo e fundamentaram de uma forma diferente da sua. E aí? Quem que eu devo acreditar? Mas a legalidade ela é taxativa, você concorda comigo ou não? Tudo bem, mas eu não sei. O artigo ele é taxativo e fala sobre processo administrativo disciplinar. É absoluto dessa forma que você está falando. A gente tem, como eu te falei aqui, diversas fundamentações do próprio Dallagnol, que o que é mais fundamental para isso é a própria decisão do Tribunal Regional Eleitoral do estado dele, do Paraná, deferindo o registro da candidatura. Só que a legalidade ela é uma questão que não tem como você fugir dela. Ou é aquilo que a lei diz, ou não é. Ou seja, ou você está de acordo com a legalidade, ou está contra. Você sendo um ministro, com base nessas informações, você votaria como, por exemplo? Eu tenho que ler, um ministro, ele fez todo o inquérito, fez todo o estudo, chegou ali, ele não foi, é isso, aconteceu isso, vota. Votei, não tem como, não é assim que funciona. Você está me colocando aqui de uma forma... É pergunta capciosa, não é? Não é, porque a gente tem o TRE do Paraná votando a favor do deferimento. Se você recebesse, enquanto ministro do TSE, um recurso da chapa inimiga do Partido dos Trabalhadores, do PSOL, do PCdoB... Eu pegaria, iria estudar o caso, iria ver as evidências, iria colher tudo e justificar meu voto. Entendeu? Por isso que é uma pergunta capciosa. É assim, fala porque eu tenho que ver, eu não vi. Como é que você tá falando pra eu... a única coisa que eu vi é você tá me falando agora. As outras que eu vi foi coisa por alto que eu te disse. Tô te mostrando a decisão real e o artigo real aqui. Eu não li a decisão. E o artigo, não tem como você me falar, o artigo é esse, todos os votos serão nesse sentido. Nada no direito absoluto. Mas a decisão está dizendo, com base nesse dispositivo legal, a gente julga pela cassação do mandato que o povo conferiu a esse determinado político aqui. Quais foram as justificativas deles? Basicamente que ele responde a processo administrativo disciplinar no sentido de que ele está buscando se esquivar de uma eventual punição. Por mais que ele não esteja respondendo agora ao PAD, ele responde a sindicâncias que podem dar em PAD e podem dar em punição para ele. E ele está buscando se esquivar disso, sendo que a gente sabe que até o momento não existia e a lei é muito clara. Quais foram os esse é o fundamento. Quais foram os princípios que eles fundamentaram? O fundamento é esse. O princípio não é só isso, submissão à lei. A lei é essa, a decisão é essa. Não é Você assim acha que o que é maior? Princípios legais ali ou a própria lei? Tem a mesma força. Tem a mesma força para divergir do que a própria lei diz, do que a própria legalidade? O princípio tem essa força normativa também, né? Para divergir do que a lei diz. Não, se a lei não tem como divergir. Se a lei estiver divergindo de um princípio, a lei que vai ser anulada, né? Se a gente tem que só
que só em PAD ali a gente vai ter esse indeferimento do registro da candidatura, você poderia se utilizar de algum princípio jurídico do direito para ir contra isso? Não, o que eu estou te perguntando... Qual que é a relevância do princípio nesse contexto? Não. Eu não estou falando qual é a relevância do direito. Eu estou perguntando o que eles fundamentaram, entendeu? Eu só quero saber qual que é a fundamentação completa. É floreamento ali. Se você for ver a decisão, é muito bonita, como quase toda decisão jurídica mas o fundamento, que é o que a gente tem para dizer de forma muito clara, para a gente não tratar de questões subjetivas, é que a lei diz isso e que o voto foi nesse sentido. Ok. Isso pode ser sua opinião. A minha pode ser diferente. Mas é o que eu estou te dizendo. Você, enquanto ministro, sem considerar os outros aqui, a lei diz falou isso. Que é floreamento. Leia a lei. Eu posso não achar floreamento. Leia a lei. Não, eu já li, eu já entendi. Mas não é essa questão que eu tô falando só da lei. Aqui. Você tá falando que é floreamento, eu posso achar que não é. Nesse caso, em que tenha um pedido de exoneração na pendência de PAD, processo administrativo disciplinar, não tendo acerca do Dallagnol, você acha que mesmo assim ele deveria ser cassado, de acordo com o que a linha Q do inciso 1 do artigo 1º da lei da ficha limpa diz? E eu tô te mostrando aqui agora. Vou te responder. Eu não li os fatos, eu não sei dos fatos, eu vi coisa no Instagram e no Twitter, eu não sei de uns fatos, eu não li a fundamentação dos juízes, entendeu? Não tem como emitir opinião, não é assim. Essa pergunta é capciosa justamente por isso. Porque porque você chegou numa pessoa e está submetendo ela a ter uma decisão que não acontece na vida real. Ninguém toma essa decisão Eu vim justamente forma. Aqui na faculdade de Direito, onde as pessoas, a princípio, já estão mais preparadas acerca e na faculdade de Direito do que são as concepções jurídicas e tal. Exato. E a gente trouxe aqui para você ver de forma muito clara o que a lei prevê. Exato. E para você emitir sua opinião enquanto estudante de Direito. E na faculdade de Direito, você aprende, deveria aprender também, ou pelo menos deveria aprender, que nada é absoluto, primeiramente. Segundo, deve ser fundamentado tem a questão argumentativa, tem princípios, tem jurisprudências, tem doutrinadores diferentes, divergentes, e que não tem como tomar uma opinião dessa forma. Se você Mas chegar... você concorda comigo que tudo isso se alinha à própria lei, à própria legislação? Se você chegar em outra... eu acho que seria até melhor você perguntar isso em outra faculdade. Porque outra faculdade... Porque quem tem direito mas aqui sabe... É um local ideal. A gente, a princípio, tem os discentes mais preparados para emitir opinião sobre, né? Por esse tipo de pergunta, não. Porque se uma você... opinião jurídica, uma pergunta jurídica para que seja dada uma opinião jurídica. Porque se você entende muito de uma coisa, você sabe o quão complicado é aquilo. Entendeu? Então, se você sabe muito de uma coisa, você sabe o quão complicado é, você não pode emitir uma opinião temerária. Esse é o ponto. Não, eu até concordo com você que se eu te perguntasse de uma forma vaga qual é sua opinião, já que você viu o caso da cassação do mandato do Deltan Dallagnol ali, jurídica sobre isso, aí é algo meio aberto, que você não viu a fundo, você não estudou o caso. Mas aqui a gente tem uma questão muito básica. Eu não quero que você emita uma posição sobre tudo, mas com base na legalidade que fundamenta a decisão, e eu te mostrei aqui, você tem condições de dar uma opinião sobre. Com base no que você está me falando apenas. Não, com base no que eu estou te mostrando, de legislação. Não é a minha opinião, é o que eu estou te mostrando, que a lei prevê, que o Legislativo aprovou enquanto lei da ficha limpa. Tá, exato. Não é... Tenho que ler toda a fundamentação. Essa é a minha resposta. E para depois tenho que estudar o caso. Você está meio que fundamentando aquilo que eu diria ali, que a influência do relator é muito grande. Você leria o voto dele para talvez votou, isso... Foi 7. Então você pode falar, não é um relator, são 7. Mas isso fundamenta a questão do relator, porque você vai ver o voto de 7 caras que votaram em sentido a indeferir mesmo o registro da candidatura e, consequentemente, cassar o mandato dele. É o Wilke. Cassar o mandato dele para que você baseie a sua opinião. Desculpa, eu estou te pedindo uma opinião... Eu não quero fazer nenhum argumento de autoridade aqui. Sem base em nada disso. Eu não quero usar nenhum argumento de autoridade, mas se vem um Wilke, não se ofenda, por favor. Sim, se você eu sou só um cidadão. Não, tudo bem. Se você chega e fala, eu discordo, e eu vejo 7 ministros falando eu concordo... Eventualmente, se você fosse um ministro do TSE e chegasse com base nisso para você, qual que seria a sua opinião, sem você buscar se influenciar pelos votos desses 7 ministros aqui? Tá, eu teria lido, teria visto os fatos. Você leu teria agora? Estudado. Não, eu li um artigo. Que é o fundamento de toda essa cassação desse mandato. Não é só isso, não é só esse artigo. Não, esse artigo. Não é. Qual é outro? Tem que ler a decisão. Mas é o que eu tô te falando, foi com base nisso que cassaram o mandato dele. Então quer dizer que o voto só tem 2 linhas? Não tem só 2 linhas. É feito toda uma argumentação jurídica que a gente sabe que é nisso, que o resto da decisão ela vem se baseando, mas tem sempre um fundamento principal que é o que a própria lei diz. E a lei diz isso. Eu teria o princípio da livre convicção. Se eu fosse um juiz. Eu sendo um juiz agora, você está me perguntando. Mas você não está querendo emitir uma livre convicção. Você está querendo se basear no voto de outros caras. Você está falando que eu sou um juiz. Seria.
ministro. Eu tenho a livre... O princípio, eu sou regido pelo princípio da livre convicção. Livre convicção é uma pessoa se manifesta, o outro tem as razões, vê as provas dos dois lados, as provas colhidas de forma legal, tem a possibilidade dos dois falarem no processo com a mesma forma, exato? Sim. Aí daí eu teria minha opinião. Você, eu só tô vindo um lado. Eu não vi o outro, isso que eu tô falando. Como é que eu tenho uma livre convicção vendo um só lado? Com base ali, por exemplo, defesa. Tirando a minha própria pessoa aqui, que estou só querendo te trazer Não o que a tem como, legislação foi você prevê. que chegou Eu estou aqui te e mostrando, trouxe, por exemplo, falou. a gente tem um TRE Não tem do como. Paraná votando no sentido de deferir o registro da Então, candidatura. Rapidinho, agora deixa eu terminar. E a gente tem o Tribunal Superior Eleitoral recebendo um recurso de uma chapa que é opositora do cara que foi eleito, do PT, do PSOL, PCdoB e tal, votando no sentido contrário. A gente tem esses dois posicionamentos e eu estou te trazendo o que a legislação prevê e estou te propondo um exercício aqui de pense se você, por exemplo, recebesse um recurso nesse sentido, com base já naquilo que foi deferido, aí você recebe um recurso da coligação opositora, inimiga a princípio e tal, para, com base nesse dispositivo jurídico legal que eu estou te apresentando, você emitir uma opinião sobre como você se posicionaria, sem levar em consideração um voto para você se influenciar, por exemplo. Como você se posicionaria com base na legalidade desse dispositivo. É isso. Tá, você colocou uma situação hipotética que não existe. Você criou uma hipótese. Eu tô te propondo um exercício só, cara, para você emitir opinião. O que eu quero é só a sua opinião. A opinião tem que ser fundamentada ouvindo os dois lados. É isso. Então quer dizer que se você chegar aqui na rua, ver um cara matando uma pessoa, aí fala, tem a lei fala, homicídio 121, matar alguém. Ele matou alguém, você viu. Pronto, acabou. Pode condenar, não precisa nem ouvir ele. Eu tô te mostrando a lei, eu tô te mostrando a materialidade. É isso? Não, é diferente porque a gente tem toda uma decisão. Para emitir opinião. Tá. Olha aqui, eu vou te falar o que a gente está trazendo de novo em termos de decisões em sentido a favor e em sentido contra aquilo que aconteceu. Deixa eu só terminar aqui. É decisão do TRE que você está recebendo em recurso. Você não tem que acreditar em mim. Eu só estou te dizendo. Eu só estou te dizendo que a lei prevê. Não, então, tudo bem. 121, mataram alguém, morreu. Eu estou falando que a lei prevê. Você concorda comigo que você estaria sendo, nesse caso, o juiz originário? Estaria ou não estaria? Sim. Fazendo essa avaliação? Você não estaria sendo o juiz ali do recurso, o desembargador, o ministro. Concorda comigo? Tá. Tudo ok até agora? A gente tem uma decisão inicial ali que você teria como base enquanto ministro que vota no sentido do deferimento do registro da candidatura. Você concorda comigo que não é basicamente olhei ali, morreu e tal. A gente já tem um conjunto de provas. Na época eleitoral, a época mais importante, esse cara concorreu à eleição, recebeu 340 mil votos, tomou posse, está em pleno exercício, está exercendo o seu mandato legislativo na Câmara dos Deputados e, de repente, o TSE decide, com base nesse recurso que recebeu dos opositores políticos do cara, votar em sentido contrário. Você não concorda comigo que é totalmente diferente? Você se basearia em uma decisão inicial? Tá, eu posso te falar alguma coisa. Eu posso colocar uma pessoa que concorda com a cassação dele, vir aqui e ele vai contar uma história totalmente diferente da sua. Com base no que a lei prevê, que é o que mais importa. Não dá para dizer que a decisão vai em sentido contrário, já que não há PAD. Eles consideram assim que ele buscou a exoneração ali para evitar uma possível punição. Tá bom. Isso não é extensivo no direito. Gente permite, assim, nessas questões sancionatórias ali, uma questão ali que a gente possa, de forma extensiva, considerar isso? Não. Eu não vi. É você que tá me falando. Eu vou ler. Essa seria a minha opinião. Eu vou ler, formar minha... Eu sou um juiz ampla defesa e livre convicção. Ouvir as duas partes, com base no princípio da ampla defesa e da livre convicção do juiz, que eu sou um juiz, você me colocou na figura do juiz. Eu iria ouvir o que você falou, sua fundamentação. Chegaria alguém aqui que é a favor, eu iria ver a fundamentação dela, eu iria para a lei, para os princípios precedentes, para as doutrinas e formar a minha convicção. E votar. Não tem como eu falar assim, é isso, você falando uma pessoa que eu nem conheço. Pessoal, a câmera superaqueceu, desligou, mas essa é a opinião de um cara que não quer dar opinião sobre o que a legalidade, em termos dessa decisão, prevê. Tirem suas conclusões se isso é passar pano ou não.